Olá, Jasons e Jasas! Eu sou Otávio Gaia, este aqui é o Super 8. E hoje vamos revisar uma franquia sanguinolentos de um personagem calminho, mas que é uma verdadeira máquina de estribuchar agentes, um brutamonte sobrenatural, ícone dos anos 80 e 90, que é tão malvado, mas tão malvado, que nem o inferno quer ele por lá. Então chega mais pra dar uma recapitulada nas tramas, nos efeitos, nas melhores cenas, nas tosqueiras, cronologia, segredos, detalhes e curiosidades de produção da... franquia Sexta-feira 13, aquela do feioso mundo teletransportador que adora aprontar em acampamentos e que já foi afogado, explodido, atropelado, espancado, perfurado, queimado, criogenizado, enforcado, decepado, eletrocutado, mas por ter um histórico de atleta, continua tinindo firme e forte. Sexta-feira 13 nasceu com o propósito de surfar na onda dos bem-sucedidos, o massacre da Serra Elétrica, quadrilha de sádicos e principalmente Halloween. Só que o sucesso foi tão grande e inesperado que, embora não tenha um episódio sequer que se aproxime da qualidade dos primeiros filmes dessas franquias que eu mencionei, Jason Voorhees, com sua machete, se tornou um dos mais emblemáticos representantes dos slashers estadunidenses. E como Sexta-feira 13 foi um verdadeiro fenômeno, os realizadores se danaram a fazer sequências varando as décadas de 80 e 90 até cair a última gota do bagaço. Para nossa conversa aqui, a gente vai considerar 12 filmes da franquia, sendo 8 da linha do tempo principal, mais um filme legado, um spin-off futurista, um crossover com Freddy Krueger e um reboot. Então, sem mais tela em gotenga, vamos lá começar com o primeiríssimo de todos. Sexta-feira 13 nasceu de uma grande ideia do seu criador? Nem! Na verdade, a ideia do filme veio do título. Pois é, antes mesmo de ter um roteiro, o produtor Sean S. Cunningham, de Aniversário Macabro, amargando um fracasso comercial após o outro, viu o sucesso de Halloween e pensou em outra data que poderia render um filme de terror nos mesmos moldes. Então ele lembrou da superstição em torno das Sextas-feiras 13 e pimba! É isso! Deve ter pensado ele, né? E o homem acreditava tanto nesse título que publicou em jornais e revistas uma imagem com Friday the 13th quebrando um vidro e saltando pra frente, assim, uma coisa espetaculosa. E menino, não é que deu certo? O financiador de 2 filmes anteriores de Cunningham, Phil Scuderi, pensou: vou apostar nessa ideia. Aí cedeu uma parte do dinheiro necessário ao Cunningham. Beleza, vou conseguir o resto aqui com outros financiadores. Não conseguiu. Aí o Phil. Então beleza, eu vou completar. Aí o Cunningham. Rapaz, não sei se esse filme vai dar muito certo não, é arriscado. Aí o Phil. Não, eu vou dar. Aqui, ó, 550 mil dólares na sua mão pra essa produção desse negócio. Faz um negócio bonito pra mim. Aí o Cunningham. Beleza, então, vamos nessa. O roteiro foi escrito por Victor Miller, que foi convidado por Cunningham para escrever um roteiro qualquer, só para que ele tivesse uma base no set, já que ele iria dirigir. A única exigência era jovens estúpidos padecendo por lâminas afiadas. Deu nem 2 semanas, os caras já tinham um roteiro sob o título Long Night at Camp Blood, ou Longa Noite no Acampamento Sangrento. Mas era só um título provisório para dar migué enquanto filmavam. Tá, mas beleza, nesse elo aqui tá faltando uma coisinha: fechar o elenco. Como nenhum ator de peso confiava na qualidade do projeto, a mais famosa que conseguiram confirmar foi Betsy Palmer, que recebeu 10 mil dólares para interpretar a senhora Voorhees. O mais bizarro é que ela achava o roteiro um putuco de merda, mas decidiu fazer porque tava querendo um carro novo e pensou também que ninguém lembraria dessa breguessa depois de um ano. Mal sabia ela que esse aqui seria o papel mais lembrado de sua carreira. Quanto ao resto do elenco, foi praticamente todo composto por jovens iniciantes da Broadway. Dentre eles, um jovem Kevin Bacon, que na época era só um leitãozinho, mas que futuramente seria o único dali até uma carreira realmente consolidada em Hollywood. Então, com Sean S. Cunningham na direção e efeitos visuais práticos do Tom Savini, as gravações aconteceram em apenas 28 dias no acampamento real chamado Nobebosco, que existe até hoje em Hardwick, Nova Jersey. Assim, Sexta-feira 13 chegou aos cinemas em 9 de maio de 1980 no Estados Unidos. No Brasil, só chegou em 1º de dezembro desse mesmo ano. E tudo começa no acampamento Crystal Lake, na noite de Sexta-feira 13, 4 de julho de 1958. Uma câmera xereta uma pivetada dormindo ao som do tchê, 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 tchá, tchá, que ficou marcado na franquia. Na sala, um casal se descola do grupo aleluiando para dar uma refrescada no fogo dos Países Baixos. Mas, quando estão lá no esfregamento gostoso, vem o cameraman e mete o gume no mancebo. Aí brinca de vou, não vou com a mulherzinha, que fica zerembetada que nem siri na lata, mas a cara dela é congelada e a gente presume que também foi conhecer Jeová pessoalmente. Salta 21 anos para uma Sexta-feira 13 de verão de 1979. Uma mochileira pega carona pro acampamento Crystal Lake porque ela seria monitora lá.
lá. A carona que ela pega é com um tiozinho que conta todos os babados sinistros do lugar. E só dá ruim nesse trem, viu? Em 57, um pivete morreu afogado. Em 58, alguém passou o gume nos monitores do acampamento, aqueles que a gente acabou de ver. Mas se ela não deu meia volta quando o homem botou ela no caminhão pelo popote, não vai ser essa história da carochinha que vai assustar a moça, né? Pena que ela tenha gastado essa coragem porque não teve nem caldo pra chegar no acampamento, pois assim que ela saiu dessa carona, ela emendou noutra. E adivinha quem era o motorista? Sim, o cameraman assassino. Ela tenta fugir, mas cai de madura, é alcançada e garante seu passaporte pro além. E agora chegou a hora da gente conhecer o resto dos candidatos a presunto dessa jossa. Sim, porque uma das marcas dessa franquia é se encher de personagens qualquer coisa que não pensam em outra coisa a não ser se enganchar. E como o assassino é puritano, não perdoa esses fornicadores safados, exceto os protagonistas, claro. Então aqui a gente tem essa mulherzinha, o Kevin Bacon tão novinho que fedia mijo, o lenhador hipster, a cabelo de cuia Alice, que não sabe bater o martelo, esse pamonha com muita autoconfiança para se vestir assim, o panaca metido a índio e a bonitinha genérica. O que é que eles estão fazendo? Se preparando para reabrir o acampamento que tá fechado desde o terrível incidente de 58. Mas enquanto não chega a hora, eles decidem mostrar os seus talentos. A bonitinha sabe ser bonita, o panaca sabe irritar, a Kevin Bacon sabe mergulhar de barriga, a turma sabe fazer um fuzuê danado pra matar uma cobra e o roteirista mostra que podia abrir um açougue de tanto que ele sabe encher linguiça. Enquanto isso, o cameraman assassino mostra que sabe espiar. Então, depois de meia dúzia de enrolation e um velho profético avisando que vai todo mundo o panacão vê um estranho entrando numa cabana e vai atrás. Será que vai dar bom? Isso é o que a gente descobre quando o Kevin Bacon e sua peguete estão lá na fuquilância nutritiva e a câmera sobe para revelar que no beliche de cima jazia um panaca, o que choca um total de 0 pessoas. E logo após começar a safra de peladice gratuita da franquia, o corpo do panaquinha que tava no beliche de cima começa a pingar. Que bom que ele foi educado e esperou a sacanagem terminar para começar, né, a pingar. Imagina que deselegante seria pingar durante o sexo alheio. Mas não deu nem tempo de notar o sangue direito e Kevin Bacon se torna mais uma estatística com uma flecha no gogó vinda de baixo, furando o colchão, furando o bacon, furando tudo. A flecha é boa. E também não vamos fazer mistério com o destino da mocinha que acabou de fornicar, não. A gente já sabe. Furunfunfou, se deu mal. E nem toda a exuberância de sua fralda a poupou de testar o machado. Enquanto isso, a generiquinha tá na cabana, mas houve um pedido de socorro e sai no meio de uma chuva da boba brincando de Adele. Hello. Mas então só se ouve um grito. E aí a gente pensa, não tá parindo, não tá cagando, deve ter ido ver se no céu tem pão mesmo. Beleza, agora é a vez do bigode líder dos monitores que tinha dado uma saidinha e voltou só pra... melhor ter ficado lá. Nisso a cabelo de cuia Alice e o pamonha investigam o que parecia um grito. Mas era só um machado ensanguentado, então tá de boas. Tão de boas que a dona cuia é capaz de tirar um cochilo sossegadíssima. Até acordar no meio da noite e decidir zanzar atrás do Zé Biscoito que sumiu. Mas não demora e ela encontra o sujeito morrido e pendurado na porta. Olha pra isso, ele mexendo o zoinho, a gente finge que não viu. Aí a moezinha sai berrando, entra na cabana, passa meia hora trancando a porta só pro assassino abrir passagem, quebrando a janela logo em seguida, sacudindo o corpo da generiquinha. Aí a gente confirma, olha, morreu mesmo. Nisso a cuiazinha sai da cabana e é acudida na estrada pela simpática senhora Voorhees, que revela seu plano macabro, pois ela não queria deixar o acampamento reabrir, já que há 22 anos um pirralho deformado se afogou no lago e os monitores não salvaram porque estavam furunfunfando. Quem é o moleque? Seu filho. O nome dele? Jason Voorhees. Agora tudo faz sentido. Agora a doida parte pra cima da Alice, cabelo de cuia, que lasca um TB nela e sai virada no The Flash. Mas a veaca tá completamente zureta e dá uma de Smeagol com dupla personalidade. Don't let her live. I won't chase her. Joia! E agora começa um pega-pega tão chungrulelê que nem parece a mesma véia que matou geral. Antes era uma implacabilidade máxima, jogava o povo pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, agora não, tá toda tropicando. Mas pera que a cabelo de cuia tem uma arma, mas não atira. A véia tem uma faca, mas não esfaqueia. O que ela tenta fazer é matar no tapa e não chega pra lá mesmo. Aí ela toma uma panelada na fuça, a mulherzinha corre, fica moscando, a véia ataca, elas lutam de sabre sem luz, rolam na lama, dão dentada, puxa, encolhe, comem terra e finalmente a cabelo de cuia pega o facão e ripa a cabeça da véia fora, que ficou tão puta das cadeiras que ainda fecha a mão mesmo depois de descabeçada. Daí a Alice Playmobil escapa num caiaque, mas enquanto não sabe se olha pro horizonte ou se acha o lago bonito, o moleque Jason salta da água todo chechelento e agarra ela. Mas pera, foi pegadinha do malandro. Ela tá só sonhando, numa cama de hospital, muito tranquila e calma. E
fim de filme. Vamos agora para as curiosidades desenhas? Vamos sim! Enquanto os filmes de Halloween têm uma trilha sonora composta por músicas bem características, os filmes de Sexta-feira 13 têm muito pouca música. O compositor Harry Manfredini deixou as músicas apenas para destacar quando o assassino estivesse presente. Ainda assim, boa parte do que a gente escuta são os gravados pelo próprio compositor, que na verdade não é tchá-tchá-tchá, é uma alusão a ou pois a senhora Voorhees, louca véia, fica ouvindo na cabeça a voz do filho pedindo para ela matar o povo tudo. De acordo com o letreiro, que aparece logo quando começa a trama principal, esta se passaria numa sexta-feira, 13 de junho. De que ano? Então, faria sentido se fosse 1980, pois o ano de lançamento do filme foi esse, e nesse ano, 13 de junho, caiu numa sexta-feira, enquanto em 1979 caiu na quarta. Porém, futuramente no filme 4, a lápide da senhora Voorhees diz que ela morreu em 1979. Então isso quer dizer que os filmes se passam num universo onde o calendário é um tico diferente do nosso? Não, pois as datas da maioria dos outros filmes correspondem ao nosso calendário. Então sabe qual é o mais correto? A gente considerar que o letreiro do início desse filme aqui errou. E o filme não se passa em junho, mas em julho, porque aí sim o 13 cai na sexta. A cena da cobra não estava no roteiro. Foi o cara dos efeitos visuais, Tom Savini, que deu essa ideia para diferenciar um pouco de Halloween, fazendo com que um susto falso aqui se revelasse legítimo, além de estabelecer que os personagens são capazes de agir numa emergência. Então a cobra que a gente vê aqui é real e não foi achada na mata. Ela era de um artista que fazia performances com ela. Tom Savini pediu emprestado a cobra e não disse nada. E o coitado do bicho foi morto de verdade em cena, deixando o dono em prantos no set. Sacanagem. Hip cobrinha. Mas os truques por trás da morte do personagem do Kevin Bacon explicam por que o maquiador Tom Savini tem tanto prestígio nesse meio. Olha a mirabolância do negócio. Kevin Bacon teve que se agachar debaixo de uma cama falsa com a cabeça enfiada por um buraco no colchão. Por cima vinha um pescoço de látex e um tórax falso para dar a impressão de que ele estava deitado. Acertar essa configuração levou horas e o Bacon teve que ficar naquela posição de merda o tempo todo. Já pro momento do ataque em si, Tom Savini enfiava a flecha através do pescoço falso, enquanto seu assistente operaria uma bomba para fazer o sangue falso fluir. Sem falar que ainda tinha a mão de alguém para fazer a mão do assassino segurando a cabeça do Kevin Bacon por trás. Essa mão era do fotógrafo. E detalhe, tava toda essa galera embaixo da cama. Aí depois de muita preparação, quando chegou a hora de filmar, a mangueira da bomba de sangue não desconectou, exigindo que o assistente de improviso soprasse com a boca para salvar a cena e não terem que parar tudo para fazer um novo pescoço de látex. Na cena em que a Cabelinho de Cuia encontra o Pamonha todo flechado e preso numa porta, a atriz Adrienne King havia sido mantida fora do set. Então ela só apareceu ali na hora da ação e ao ver o corpo do colega Harry Crosby, seu grito foi genuíno. Nessa cena ainda, a flecha no olho do Pamonha foi mais uma ideia do Tom Savini, mas no dia o efeito foi realizado pelo seu assistente porque Savini estava resolvendo uma treta com a namorada. E foi um dia errado para ele faltar a gravação, viu? Já que deu ruim no set, rapaz. Como eu apontei, dá pra ver que o ator tá mexendo os zoinhos assim ainda. Isso aconteceu porque o sangue falso tinha um fluido muito químico que vazou da proteção da maquiagem e tava queimando o olho do ator. Tanto que ele foi levado ao hospital imediatamente e levou um tempinho até voltar a enxergar bem de novo. Quanto tempinho? Um dia? 2 dias? 3 semanas? Não sei. Minhas pesquisas disseram que era um tempinho e eu acredito. Quando a generiquinha é sacudida pela janela, ali era o maquiador Tom Savini mostrando que também sabia brincar de dublê. Inclusive, Savini e seu assistente Tazo N. Stravakis foram pau pra toda a obra aqui nesse filme. Olha o tanto de vezes que eu já falei deles. E tem mais. No dia que a luta entre a Alice e a Sra. Voorhees foi filmada, eles já tinham terminado o trampo daquele dia. Aí decidiram ficar pra assistir e acabaram ajudando na coreografia de porrada entre as duas porque o negócio não tava bem bolado não. Aí eles... Não, vamos dar uma ajeitada nisso aqui. Betsy Palmer, que interpretou a Sra. Voorhees, insistiu para que sua personagem aparecesse antes fazendo qualquer coisa trivial para dar uma mínima pista pro público. Mas o diretor não curtia essa ideia e deu de ombros. Ele queria que a assassina fosse alguém totalmente desconhecido para gerar uma surpresa total. Mas tem um pequeno link que a gente consegue notar que é, no início, o assassino tá dirigindo um Jeep verde musgo. Mais tarde, a Sra. Voorhees é apresentada após sair desse mesmo carro. Betsy Palmer teve que usar muitas camadas de roupas para aumentar o seu volume, porque o diretor queria que ela parecesse
parecesse parruda de um jeito masculino. Provavelmente para combinar com os homens que serviram de dublês dela ao longo de todo o filme. Em especial o assistente de maquiagem Tasso Stravax. Em vários momentos a direção até aproveita isso para fazer o público acreditar que o assassino seria um homem. Em outros, os traços masculinos que aparecem é só descuido mesmo. Como as mãos peludas no momento em que a Sra. Voorhees é decapitada. A primeira vez que o nome Jason é mencionado só acontece aos 77 minutos de filme. E ele aqui só aparece no flashback contado pela mãe e no sonho da cabelinho de cuia Alice. No roteiro original de Victor Miller, o personagem de Jason Voorhees era um garotinho normal que se afogou acidentalmente em Crystal Lake. Mas o financiador Philip Scuderi queria algo mais. Aí ele trouxe Ron Kurtz para algumas reescritas do roteiro. Uma das contribuições mais importantes de Kurtz foi transformar o menino numa criança deformada. E seguindo orientações do financiador do projeto, o Philip Scuderi, o diretor Sean S. Cunningham instruiu o roteirista Victor Miller a criar um sustão no final, mais ou menos como o final de Carrie a Estranha. Miller diz que fez o que pôde para se aproximar sem plagiar. O curioso é que ele criou algo que se assemelha ao final de Amargo Pesadelo, que foi justamente o que inspirou o Brian De Palma para criar o final de Carrie. E para fechar, a contagem final de corpos é 11. 12 se você levar em consideração a coitada da cobra. Sexta-feira 13 tem uma trama absurdamente básica e copiona de outros filmes parecidos. E os caras nem disfarçaram, criaram apenas alguns detalhes para ter algum tipo de mitologia própria e deu. Ok, até inovou com a história da mãe desnorteada buscando vingança enquanto tem lapsos assumindo a personalidade do filho. Uma inversão curiosa do contexto de Psicose. E com isso também veio aquela futura convenção do vilão que mata todo mundo facilmente, contando com feitos impressioníveis, principalmente aqui por se tratar de uma mulher de meia idade fazendo tudo sozinha, porque ela mata geral com arco e flecha, com a birosca toda, pendura corpo, arremessa corpo. São super capacidades que, convenientemente, acabam quando chega a vez da protagonista. Aí nesse momento a gente tem a oportunidade de conferir os primeiros passos do clichê do vilão que para tudo para explicar seu plano para a garota final. Apenas porque o roteiro não encontrou uma forma orgânica de informar o que precisava para o espectador. A direção de Sean S. Cunningham também não tem grandes ideias, grandes refinamentos ou grandes inspirações. Então não é nenhuma novidade que ninguém esperava muita coisa desse filme. Qualquer 2 milhão que fizesse nas bilhetérias já seria motivo de festa. Mas, para surpresa de geral, o filme estourou e fez impressionantes 59,7 milhões de dólares mundialmente. Lembrando que ele custou 550 mil, mesmo sendo uma fubuíce que os próprios realizadores reconheciam e que chegou a ser indicada ao Framboesa de Ouro do ano seguinte. Mas o público comprou a ideia, então tá valendo. Muito provavelmente por causa da violência gráfica explícita, cujos efeitos do especialista Tom Savini hoje parecem meio datados, mas pra época eram muito brutais e impressionantes mesmo. Portanto, com um resultado desse, claro que não demorou para uma sequência começar a ser preparada. E não perderam tempo mesmo para fazerem Sexta-feira 13 parte 2. Tanto que em agosto, setembro do mesmo ano, praticamente a mesma equipe já estava ali na ativa filmando. Praticamente porque os cabeças por trás da bagaça mudaram. Acontece que a Paramount assumiu a produção da vez e queria que Jason fosse o grande vilão da vez. Mas isso parecia esdrúxulo demais para os criadores do original, o roteirista Victor Miller e o diretor Sean Cunningham. Então eles foram gentilmente caídos fora do projeto. Mais tarde, depois que o Jason se tornou um dos ícones da cultura pop, Sean Cunningham admitiu o quanto estava errado e se arrependeu. Pelo menos a produtora do Cunningham continuou associada, e ele também como produtor. Então acabou que ele conseguiu colher uns bons frutos do sucesso sim. Mas beleza, dessa vez Ron Kurtz, que revisou o roteiro do primeiro filme sem receber créditos, assumiu o roteiro sozinho. E Steve Miner, coprodutor do filme original, que tava nem aí com a birutice da nova trama, foi quem sentou na cadeira da direção. E com um orçamento de 1,3 milhão de dólares, quase o triplo do anterior, o que possibilitou efeitos mais convincentes, Sexta-feira 13 parte 2 chegou aos cinemas em 30 de abril de 1981. Já deu like? Dá like! É vídeo difícil, né? Merece aí o esforço de vocês aí para clicar um botãozinho. A história começa em agosto de 1979, um mês depois dos incidentes que a gente acabou de ver. Alice, cabelinho de Playmobil, tá em casa tentando superar o trauma, mas depois que a Samara do chamado liga pra ela por engano, ela fica bolada, pega um picador de gelo, toma uma gatada da produção pra gente testemunhar o clichê do gato troll em seus primórdios, mas quando a coitada baixa a guarda, essas nãos, é o cabeçote da Dona Voorhees? Será que... Eita, mas já? Nem fizeram cerimônia com a protagonista do primeiro filme, gente. Pois
Pois é, pelo menos o assassino tirou a chaleira do fogo no final da cena para evitar um acidente. Uma pessoa responsável, né? Solidária. E a trama principal mesmo se passa precisamente 5 anos após os eventos do primeiro filme, ou seja, em 13 de julho de 1984, com mais um grupo de jovens treinando para monitorar um acampamento. Dessa vez era um acampamento vizinho, porque o Crystal Lake foi interditado para sempre depois da chacina. E nossos candidatos a recheio de caixão da vez são o instrutor Paul, um casalzinho fuquilante, Linguini do Ratatouille, esse moço cadeirante, a teteia prestativa, o Clark Kent tarado, a bonitinha embalada a vácuo e com tanta força que já perdeu até a sensibilidade da bunzanfa, você veja que ela toma uma pedrada numa banda e a fofa outra, e a mocinha que chega atrasada, Ginny é o nome dela. Então estão lá a garotada em volta da fogueira e o Paul conta que, segundo a lenda local, o corpo do moleque Jason Voorhees nunca foi encontrado e que ele ainda vive no bosque se vingando de quem perambula por lá. Aí quando já tá todo mundo pintando as roupas baixas de marrom, aparece esse Tarzan besta fera passa-fome da estrela pra assustar o galerê. Mas era só o Linguini, olha que marotão, garoto engraçadalho pra carilho. Surpresa, olha, muito legal, gosto. Só que não demora pro assassino de verdade começar sua festa particular. Tá lá o velho profético do primeiro filme, que gosta de dizer que todo mundo vai morrer, urubu servando o Paul e a Ginny prestes a procriar, quando toma uma aramada farpada na cara. Em seguida aparece um polícia desocupado que encontra esse tião com a sacola de mercado na cabeça, vai atrás dele pelo bosque, até que chega num barraco que só tá de pé graças à força do pensamento e recebe uma martelada no coco. Enquanto isso, Paul, Ginny, Linguini e os figurantes que não receberam bastante vão pra cidade pra deixar a garotada mais bem paga morrer com tranquilidade. É isso, responsabilidade social antes de tudo. A embalada a vácuo procura sua doguinha, mas como não encontra, mergulha no riacho com as peladância gratuita de fora. Quem nunca? Procurou um cachorro, não achou, aí tira a roupa e sai por aí nu. Acontece todas as quintas. O bacana é que ela já entra na água com o cabelo molhado. Fogo sereno. Nisso, Clark Frio sai correndo com as roupas dela até ser pego no arapuca do assassino. Até então, eles não estranham não, e enquanto a embalada a vácuo vai buscar algo pra cortar a corda, quem aparece é o maldito assassino pra cortar é a garganta do furtador de roupa sem vergonha, dando início às mortes por machete que ficariam famosas na franquia. Aí a embalada vê a cena, esperneia e ganha uma morte grátis também. Enquanto isso, os casais estão se preparando pra safadeza, e como isso é contra a religião do assassino, enquanto o cadeirante estava esperando a prestativa perfumar a perereca, já toma uma machetada na cara e sai despencando pela escada, coitado, vai embora. Já os dois que conseguiram engatar na fuquilância são emendados por uma lança que vara os dois na cama e a cama junto, eita loucura. Pense numa lança molada. E agora, quando finalmente a prestativa termina o perfumamento de Sheriff Rinders, ela encontra o assassino brincando de esconde-esconde. E ele aproveita a oportunidade para ali passar o gume. Aí, ó, gastou perfume à toa. Eis então que Ginny e Paul voltam pro acampamento, encontram aquela sanguinolência da bichoca e são atacados pelo fazendeiro assassino da cabeça de pano, que parte pro jiu-jitsu pra cima do Paul, enquanto a Ginny assiste de boas. E agora começa uma perseguição azucrinada. Gina corre, tranca a porta, tenta sair pela janela, corre de novo, se tranca de novo, e o saco de pano atrás com um garfo de fazendeiro. Corre mais uma vez, encontra um defunto, sai pela janela, entra no carro e o saco de pano aparece na janela no estilo 3 por R$1. Mas ela reage e derruba o maldito, o juiz não apita, o jogo segue. Ginny corre pela direita, segue pela intermediária, aguarda o momento, chutou, bateu, é gol. Mas a perseguição continua, ela se esconde, vê um rato, se mija todo, melhor do que o rato, mija nela, né, da lectospirose. Aí ela tenta sair, ele cai da cadeira, ela pega uma motosserra, ele peida na farofa, a motosserra pifa e a Ginny lasca uma cadeirada no maldito. E lá foge ela mais uma vez até encontrar o barraco do assassino, onde tem um altar com a cabeça da dona Voorhees e um monte de corpo em volta. Conhecendo a história do tal Jason vingativo, ela veste o casaco da mãe dele e finge ser ela. E meninada, né, que tava funcionando, até que ele olha pra cabeça da mãe estrupiada e reage na hora H. Só que nesse momento o Paul aparece virado na gota pra um segundo round de MMA e finalmente a Ginny aproveita pra descer o facão no Jason. Então ela e Paul voltam pro alojamento e agora embana tudo, pois de repente... Eita! Só que corta e ela já aparece sendo resgatada sozinha, chamando pelo Paul, que não dá um alô não. Será que lutou com o Jason até a morte? Ou será que foi sonho, como no filme anterior? Então, não sei. Melhor não contar a morte não. Vai que ele tá soltando um barro por aí. E este é o fim do filme.
A ideia original era que a Alice, a cabelinho de cuia do filme anterior, fosse uma heroína recorrente tal qual a Laurie Strode estava sendo em Halloween. Mas a atriz Adrienne King estava com medo de um stalker maluco fã do primeiro filme que já tinha até invadido a casa dela. Aí ela pediu para os produtores para não ter muito tempo de tela. A produção atendeu o pedido, mas de forma muito radical, e acabou com as participações da moça para sempre. Inclusive, quando ela foi gravar sua participação, como sequer tinha roteiro do trecho, ela nem sabia que a sua personagem iria morrer. Só ao chegar no set e descobrir que o filme já tinha sido todo gravado e só faltava o trecho inicial dela, percebeu que a diminuição do papel que ela pediu também tinha virado um desligamento da franquia. Olha aí, ó, açucarou demais o furifício, se deu mal. Depois disso, ela largou a carreira de atriz e só voltaria em 2010 em projetos menores, e segue nessa até hoje. Em quase todos os filmes da franquia tem um personagem sapecão, o marotão da turma, mas o linguine aqui do filme, cujo nome do personagem é Ted, é o único alívio cômico a sobreviver, porque como ele vai pro bar e fica lá no bar, acaba evitando entrar no caminho da chacina particular do Jason. A ideia do Jason usar um saco de pano na cabeça foi da figurinista Ellen Lutter. Ela pensou nessa solução, pois isso seria um tipo de item que o Jason conseguiria achar sem dificuldade por ali. Mas uma coisa que a gente se pergunta, a produção não achou muito parecido com o filme Assassino Invisível, não? Achou, mas não deram a mínima. Até aproveitaram para dar a chupinhada descarada mesmo, mudando só uma coisinha ou outra, como o pano só ter um buraco pro olho e o bicho vestir uma camisa xadrez com um macacãozinho, né? Diferente. O Jason assumindo o posto de assassino desse filme 2 não faz muito sentido. Se ele estava vivo esse tempo todo, por que ele não entrou em contato com a mãe? Bom, uma teoria diz que ele não estava vivo esse tempo todo. Ele ressuscitou a partir da morte da mãe. Ativou a maldição aí, aleatória da vida. Então aqui nesse filme ele já é uma espécie de entidade zumbi. Mas ainda não é tão forte porque vai ganhando força à medida que promove matanças e morre. Pela aparência deformada que aparece aqui, algumas pessoas especulam que o Jason provavelmente tinha a síndrome de Proteus, uma doença genética rara. Aquela mesma de Joseph Merrick, que é esse, o cara da vida real, publicamente conhecido como o Homem-Elefante. Tem até filme sobre ele. Depois você vê lá. Quem recebeu o crédito por interpretar o Jason nesse filme foi o ator Warrington Gillette, que tinha feito o teste para um monitor do acampamento, mas não passou e assumiu o posto de Jason por ter estudo como dublê. Porém, Gillette só incorpora o Jason quando ele aparece sem máscara. Então, pelo menos duas outras pessoas assumiram um papel aqui nesse filme. Os pés do Jason atravessando a rua no início eram da figurinista Ellen Lutter. Inclusive, essa é a única vez da franquia que Jason é interpretado por uma mulher. E na maior parte do tempo, quem estava por trás do personagem era o dublê Steve Daskowitz, que ficou muito chateado por não ter sido creditado pelo papel. Principalmente porque ele literalmente deu sangue pelo personagem, gente. Fraturou as costelas numa cena de perseguição e a atriz Em Steele ainda cortou o seu dedo quando a Jeannie ataca o Jason com um facão. O Steve foi pro pronto-socorro, levou ponto e em seguida voltou pro trampo para terminar a cena. Depois disso, eu não teria ficado chateado não, se eu não fosse creditado, eu teria ficado era puto. Faria cocô no cinema, porque eu sou muito bicho brabo. Originalmente era pra Jeannie morrer, mas os produtores decidiram que alguém precisava sobreviver. Pra quê? Não sei, a gente vê depois. É porque eles adoraram a atuação da Em Steele e queriam que ela voltasse pro filme 3. Acontece que o agente da atriz recomendou que ela deixasse pra lá esse negócio de Sexta-feira 3, que isso não ia dar em nada não. Ela conseguiria papéis melhores. Ela seguiu o conselho e quebrou a cara. Nenhum papel de relevância não. Mais tarde, ela afirmou ter se arrependido da decisão. A contagem de corpos de Sexta-feira 13, parte 2, deu 9. Mas pode ser 10 se a gente presumir que o Paul morreu. No início do filme 3, um noticiário diz que o incidente teve 8 vítimas. E de fato, sem Jeannie e Paul, foram 8 mortes em tela no presente. O filme completa 9 por causa da Alice no prólogo. Mas nada impede que o Jason tenha matado o Paul e sumido com o corpo. Só que a resposta é, até hoje não tem resposta. O filme nem a franquia se preocupou em responder, então deixa quieto. Sexta-feira 13, parte 2 apresenta uma singela queda em relação ao filme anterior. Não muito, como eu disse, singela, porque aquele lá também já não era grandes coisas. Mas parece inferior por ser repeteco ao extremo e ter uma premissa cheia de furos que precisa de muita boa vontade dos fãs para criarem teorias que tampem os buracos que os realizadores negligenciaram. Sem falar que conta com personagens unidimensionais e ainda mais tanto faz do que o anterior, com exceção da Final Girl, que me pareceu um tico mais casca grossa do que a Alice cabelinho de cuia. Além de ter um intérprete que atua com mais firmeza e ajuda o filme a não ser tão meh. E seguindo por esse lado positivo, Sexta-feira 13, parte 2 se torna bem marcante por trazer o Jason adulto pela primeira vez, botando o sangue pra correr solto com seu facão. E gostando ou não da franquia, não tem como
como negar que o Jason é um vilão forte, assustador e ameaçador, mesmo que aqui ainda pareça bastante humano e invulnerável, bem longe do super vilão que ele viria a se tornar e ficou marcado no imaginário popular. Quanto à direção de Steve Miner, ainda que não seja uma coisa do outro mundo, parece sim um pouco mais bem cuidada e eficaz do que a anterior, fora que os efeitos se beneficiaram do maior orçamento e deram um significante passo à frente, o que não trouxe uma superação nas bilhetérias não, mas fez bons 21,7 milhões de dólares, o que é quase 17 vezes o orçamento, então tá valendo. Tanto tá valendo que não demorou pro Gesso voltar a dar o ar da sua graça já no ano seguinte. Mas isso a gente vai conferir no próximo vídeo e eu conto com a presença de vocês, por favor, hein? Essa franquia aqui é trabalhosa, então eu quero ver vocês prestigiando essa bagaça. Inclusive, vou dar meta de like não, porque os vídeos vão sair, eu só peço pra você não deixar de dar o like. Então é isso, a gente continua essa bregueça na parte 2.